A nossa aula de hoje é concordância verbal. Vamos aprender aqui um pouco, vou passar aqui o máximo de informação que eu puder para vocês. É um conteúdo bem importante, inclusive meus alunos do 7º ano vão estudar esse conteúdo em breve. Então, concordância verbal é quando o verbo flexiona para concordar com o sujeito. Ou seja, é quando o verbo tem relação com o sujeito. Veja uma frase aqui, como exemplo. Ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser. Ele é o sujeito simples, um sujeito no singular, e o verbo está concordando com o sujeito. Vejam aqui, gostava. Então, o verbo aqui concordou com o sujeito, flexionou para concordar com o sujeito. Na outra frase, eles gostavam, é um sujeito no plural, e o verbo também ficou no plural. Por quê? Para concordar com o sujeito no plural. Gostavam. E, em regra geral, o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito, em número e em pessoa. Então, veja aqui, quando falamos de número, falamos de plural e singular. Quando falamos de pessoa, estamos falando primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, do singular ou do plural. Veja aqui o exemplo. Nós vamos ao cinema. O verbo vamos está na primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito nós. E tem um caso especial aqui. Quando o sujeito é um sujeito coletivo, o que acontece? O verbo fica no singular. Se estamos falando de sujeito coletivo, o verbo vai ficar no singular. Por exemplo, a multidão gritou pelo rádio. A multidão é um sujeito composto. Multidão, a gente sabe que é composto porque está se referindo a um grande número. Gritou, olha, o verbo no singular para concordar com o sujeito multidão. Mas perceba e dê atenção que se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Como, por exemplo, a multidão é um substantivo coletivo. De fãs, olha aqui, está dizendo quem é, de que é a multidão. Ó, gritou. É uma multidão coletiva, mas está especificando, gritou aqui no singular. Então, a multidão de fãs gritaram. Então, aqui está especificando, olha, fãs no plural. Gritaram também está no plural. Coletivos partitivos, ou seja, quando fala de partes, o verbo fica no singular ou vai para o plural. Por exemplo, a maioria dos alunos foi ao interclasse. A maioria dos alunos foram ao interclasse. Então, aqui está falando de parte, né? A maioria. Então, pode tanto vir no plural como no singular. Foi, está no singular. E foram, está no plural. Então, nesse caso aqui, qualquer um dos dois não vai ser errado. O sujeito é um pronome de tratamento. Como é que vai ser essa flexão? Se o verbo fica sempre na terceira pessoa, ou do plural, ou do singular. Então, quando esse sujeito é um pronome de tratamento, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa. Ou terceira pessoa do plural, ou terceira pessoa do singular. Por exemplo, Vossa Alteza pediu silêncio. Vossas Altezas pediram silêncio. E quando o sujeito é um pronome relativo, o pronome relativo que?
o verbo concorda com o antecedente do pronome. Por exemplo, aqui, fui eu que, pronome relativo, derramei o café. Quem é o antecedente aqui do pronome? Eu. Então, o verbo derramei aqui está concordando com o sujeito eu. Fomos nós que derramamos o café. Olha, nós, antecedendo o pronome relativo que, derramamos, ficou no plural. O sujeito é o pronome relativo quem. O que vai acontecer? O verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. Vamos ver como é que isso acontece. A frase aqui, fui eu quem derramou o café. Ele diz aqui que o verbo fica na terceira pessoa do singular. Ó, derramou. Ou ele pode concordar com o antecedente dele, com o que vem antes dele, que no caso aqui é o pronome eu. Fui eu quem derramou o café. Fui eu quem derramou o café. Tá dando para entender? Em caso de dúvidas, voltem para assistir o vídeo novamente. E quando o sujeito é formado pelas expressões algum de nós, poucos de nós, quais de, quantos de, etc. Nesses casos, o verbo poderá concordar com o pronome interrogativo ou indefinido com o pronome pessoal nós ou vós. E o exemplo, quais de vós me punirão? Quais de vós me punireis? Então, veja aqui que vós é a segunda pessoa do plural, vós aqui também é a segunda pessoa do plural. Então, ele vai concordar aí com o pronome indefinido, ou com o pronome pessoal. Então, tanto pode concordar com quais como com vós. Uma dica que é importante vocês observarem. Com os pronomes interrogativos ou indefinidos, no singular, o verbo concorda com eles em pessoa e número. Em pessoa já foi dito que é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E em número é plural e singular. Exemplo, qual de vós me punirá? Quando o sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Então, nesse caso, se o sujeito não vier precedido de artigo, ou seja, tiver um artigo antes, o verbo ficará no singular. Se tiver o artigo, ele poderá ir para o plural. Caso venha antecipado de artigo, o verbo tem que concordar com o artigo e não com o sujeito. Por exemplo, Estados Unidos é uma nação poderosa. Então, olha, sujeito Estados Unidos, uma é o nação poderosa. Os Estados Unidos são uma nação poderosa. Então, veja aqui, ó, como concorda, dependendo de como, de quem seja aí o sujeito. Então, se o sujeito é formado de nomes, nesse caso aqui é os Estados Unidos, só aparecem no plural. O sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, etc. O verbo concorda com o numeral. Vejam, mais de um aluno, olha aqui a expressão mais de um, aqui, mais de um não compareceu à aula. Mais de 5 alunos não compareceram. Então, veja, mais de um, o verbo ficou aqui no singular. Mais de 5, ele ficou no plural. O sujeito é constituído pelas expressões a maior, a maioria, a maior parte, grande parte, etc.
O verbo poderá ser usado no singular, concordando com concordância lógica, ou no plural, com concordância atrativa. Então, devemos perceber aí qual é o tipo de concordância que vamos aplicar nesse caso. Veja o exemplo. A maioria dos candidatos desistiu. A maioria dos candidatos desistiram. O sujeito tiver por núcleo a palavra gente, nós sabemos que tem um sentido coletivo, o verbo poderá ser usado no singular ou plural, se este vier afastado do substantivo. Por exemplo, a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanecem em casa. E a outra, a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanecem em casa. Então, veja aí um exemplo bom para você entender a aplicação do sujeito, a regra. Com o sujeito composto, como é que é feita essa concordância do verbo? Com o sujeito composto, o verbo sempre vai ser usado no plural. João e Maria foram, olha aí, sujeito composto, João e Maria, e o verbo foram passear no bosque. E tem os casos especiais. Os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes. O verbo ficará no plural, seguindo-se a ordem de prioridade. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Exemplo, eu, primeira pessoa, e ele, terceira pessoa, nos tornaremos, olha, primeira pessoa do plural, amigos. O verbo ficou na primeira pessoa porque está em prioridade sobre a terceira pessoa. Por exemplo, tu aqui é segunda pessoa, ele é terceira pessoa, vos tornareis. Vos aqui é segunda pessoa do plural, amigos. O verbo ficou na segunda pessoa porque este verbo tem prioridade sobre a terceira pessoa. Então, no caso acima, no exemplo acima, também é comum a concordância do verbo com a terceira pessoa. Pode ser usado com a terceira pessoa. Então, mais uma regrazinha aqui de concordância verbal para vocês entenderem bem. Então, tu e ele se tornarão amigos, está na terceira pessoa do plural. Então, se o sujeito estiver posposto, ou seja, vier depois, permite-se também a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. Como, por exemplo, irei, eu e minhas amigas. Então, olha aqui, o pronome eu, que é o sujeito, apareceu depois do verbo irei. Então, dizemos que esse sujeito foi posposto ao verbo. Os núcleos do sujeito estão coordenados assindeticamente ou ligados por e, pela conjunção e. Nesse caso, o verbo concorda com os dois núcleos. Veja o exemplo. A jovem e a sua amiga seguiram a pé. Se o sujeito estiver posposto, ou seja, vier depois do verbo, permite-se a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. Exemplo, seguiria a pé a jovem e a sua amiga. Os núcleos do sujeito são sinônimos. Então, o que vai acontecer? Estão no singular, o verbo poderá ficar no plural, concordância lógica, ou no singular, concordância atrativa.
Então, o verbo, ele sempre vai ter que concordar com o sujeito, em todos os casos e em todos os sentidos. A angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. A angústia e a ansiedade não o ajudava a se concentrar. Quando há gradação entre os núcleos, o verbo pode concordar com todos os núcleos, ou apenas com o núcleo mais próximo. Exemplo, uma palavra, um gesto, um olhar bastavam. Então, aqui nós vimos que quando a graduação entre os núcleos, né, nesse caso aqui, os núcleos é o quê? Uma palavra, um gesto. Os verbos podem concordar com todos os núcleos. Por isso, olha, o verbo aqui veio no plural, porque ele está concordando com palavras, gestos, olhar. Quando os sujeitos forem resumidos por nada, tudo, ninguém, o verbo concorda com o aposto resumidor. Veja o exemplo aqui. Os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. E quando o sujeito for constituído pelas expressões um e outro, nenhum, nem outro, o verbo poderá ficar no singular ou no plural. Exemplo, um e outro já veio, um e outro já vieram. Então, aqui está concordando com o sujeito no singular e o outro está concordando no plural. Não é errado, ficou uma concordância coerente. Quando os núcleos do sujeito estiverem ligados por ou, o verbo irá para o singular quando a ideia for de exclusão e para o plural quando for de inclusão. Por exemplo, Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. Aqui foi exclusão. A poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. Aqui foi por adição ou inclusão. Quando os sujeitos estiverem ligados pelas séries correlativas, as séries tanto, como, assim, como, tanto como, assim como, não só, mas também e outros, o que comumente ocorre é o verbo ir para o plural, embora o singular seja aceitável e os núcleos estiverem no singular. Veja o exemplo. Tanto Séfora quanto Ilana fizeram a pesquisa de campo. Então, veja aqui a concordância. Fizeram. E o tanto, aqui antes do sujeito. Tanto Daniel quanto Pedro perdeu os jogos do Interclasse nesse semestre. Então, essa foi algumas regras de concordância que eu mostrei para vocês. E na próxima videoaula nós vamos ver mais concordância verbal, porque esse é um assunto bem amplo, com muito conteúdo, e nós precisamos ter conhecimento de todos eles.